Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão, cumprimentar particularmente o Sr. Dr. António Carlos Carapeto. Creio que disse-nos aqui na sua introdução variedíssimas coisas muito importantes sobre o que vem no relatório da IGAS e que desvenda um pouco este processo e esta Comissão de Inquérito e parece-nos extremamente importante. Eu queria começar pelo princípio, como costumamos dizer. Queria começar a perguntar uma coisa. O objeto do processo diz o seguinte: prestação de cuidados a duas crianças tratadas com o medicamento Zolgensma, referidas em notícias publicadas na comunicação social. E a primeira pergunta que eu lhe faço, visto que foi o senhor, segundo as outras duas inspectoras que já estiveram nesta Comissão de Inquérito, foi o senhor que escolheu o nome do objeto para este relatório. O porquê é que não acrescentou aqui, talvez, uma alegada interferência do poder político neste processo? Sr. Deputado, já estava implícita qualquer coisa que pudesse interferir nas decisões dos órgãos de gestão das entidades prestadoras de cuidados de saúde. Na altura, pensava-se que poderia estar só em causa o Centro Hospitalar de Lisboa Central e talvez não houvesse necessidade de recolher informação noutros estabelecimentos de saúde. Mas quando eu escrevi este despacho que eu agora aqui citei, este despacho que eu julgo que está na documentação que foi enviada aos senhores deputados também, esse despacho, no fundo, tem uma expressão que engloba tudo isso. Verificar o cumprimento das normas, ou seja, a lei orgânica da IGAS, ou a orgânica da IGAS, que não sendo muito atual, mas tem um conjunto de competências para o Inspetor-Geral perfeitamente adaptáveis a qualquer circunstância, tipifica ali um conjunto de inspeções que o Inspetor-Geral pode abrir. E como vos disse, isto foi aberto por mim na sequência de eu próprio ter contactado com as notícias da comunicação social. O dia 5 de novembro foi um domingo. E achei que a única coisa mais abrangente que poderíamos ter era uma inspeção normativa. Vamos ver se as normas foram cumpridas ou não. Depois, se foram, ok, está tudo bem. Se não foram, porquê é que não foram? Quem é que não as cumpriu? Por que razão é que não as cumpriu? E, portanto, as interferências que o Sr. Deputado referiu, ou seja, penso que está a referir à interferência que alguém produz naquele que toma a decisão, não é? Essa interferência, obviamente, acaba por ser explicitada na parte em que nós dizemos, como eu disse no início, não cumpre. Mas porquê é que não cumpre? Porque não lhe apeteceu, porque estava distraído. Porquê é que não cumpre? Então não cumpre porque aconteceram uma sucessão de factos. É claro que aquilo que eu, enfim, provavelmente repetirei ao longo desta nossa conversa, é que nós já não vamos investigar o comportamento de outra pessoa, se essa outra pessoa for uma pessoa que esteja fora do âmbito das atividades em saúde. O objeto do processo que aqui foi discutido, ele não delimita nada. Aliás, não há nenhum problema em alargar, estreitar, modificar o objeto do processo. Não acontece muito porque os objetos, pela sua natureza, já têm uma amplitude tal que permitem a ação dos inspectores. Mas quando os inspectores estão no terreno e verificam que o objeto enfim, não é adequado, fazem-me uma proposta e obviamente eu julgo que se fizesse uma estatística, 100% das vezes eu autorizo. Mas neste caso ele era tão amplo que nenhum de nós, nem as duas inspetoras, nem eu, nem os subinspetores gerais, ou seja, nada do que estávamos a fazer colidia digamos, com as paredes se aqui se pode dizer-se assim, do objeto do processo, porque o despacho era bastante amplo. Muito bem. Soutor, o Soutor falou no despacho e no cumprimento das normas. E eu avalio das suas palavras, e pelo aquilo que lemos também no relatório da IGAS, que não houve cumprimento das normas neste processo. Não. E, na sua opinião, não houve cumprimento da parte de quem? Não houve cumprimento das normas por parte do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que aceitou abrir a porta. Eu vou tentar não utilizar muita linguagem específica em termos jurídicos e de normas para ser compreensível por toda a gente. O Centro Hospitalar Lisboa Norte, Universitário de Lisboa Norte, da altura chamava-se assim, abriu as portas à entrada das duas crianças, não respeitando os critérios de referenciação que em termos globais são vários, mas assentam num princípio que a referenciação deve vir de uma entidade com a legitimidade clínica para fazer essa referenciação. E aqui não o fez. Eu já li mais de uma vez todas as respostas, todos os contraditórios, todos os depoimentos que forem feitos.
não está aqui em causa se as normas são corretas, se precisam de ser adaptadas e evoluir, mas a verdade elas são o que são, não é? E, portanto, não o fez por causa disso. E nós, quando afirmamos isso, podemos só afirmar isso, mas não o fez porquê? E na altura, eu se calhar estou a adiantar-me, algumas perguntas vão ser feitas. Pronto, na altura, o que nós procurámos verificar é, para já procurámos eliminar todas as hipóteses de ter existido eventualmente uma referenciação clínica de alguma entidade que legitimasse aquela, digamos, aquela abertura de porta do SNS, porque tinha havido um contacto familiar com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, tinha havido um contacto com o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, tinha havido uma tentativa de marcação de uma consulta com um hospital privado, ou seja, nós fomos, não nos bastou dizer está errado, ou alguém escreveu aqui que foi por causa disto ou daquilo, ou há um e-mail, não, nós fomos eliminar as hipóteses todas, fazemos sempre isso, e é aí, senhores deputados e senhoras deputadas, quando fazemos isso, recolhemos informação de muitas fontes, e quando recolhemos informação de muitas fontes, senhor deputado, se eu tiver a ceder a resposta, por favor, diga-me. Quando recolhemos informação de muitas fontes, nós temos como princípio colocá-la toda aqui, aquela que é recolhida a tempo, mesmo que não tenha já, não colida já com, digamos, com a conclusão, ou não tenha nada a ver com a conclusão, mas por uma questão de transparência. Nós não criamos ficheiros secretos lá na IGAS, portanto, toda a informação que recolhemos, ela acaba por estar aqui. O que é que sucede para quem lê o relatório, e sobretudo aqui nesta sede, onde se apuram responsabilidades políticas, colide-se com muita informação que menciona políticos. Aliás, este relatório tem aqui, aparenta, não aparenta, mas há aqui um relatório que reflete uma contradição de opiniões entre um ex-membro do Governo, portanto um político, e a IGAS. Mas mesmo assim nós não estamos a avaliar o comportamento do Governo do ponto de vista, ex-membro do Governo, do ponto de vista da eticidade. Agiu mal, era bom secretário de Estado, não era bom, devia ter feito de outra forma. Nós não nos pronunciamos sobre isso, só que como há um contraditório, isso emerge. Portanto, eu julgo que algumas das perplexidades que possam existir têm a ver com isso. Mas o deputado não cumpriu, basicamente porque para cumprir tinha que ter uma referenciação de uma entidade com essa legitimidade. E optou por enfim, justificou porque é que o fez. Muito obrigado, doutor. Dizer-lhe que poupa-nos muito trabalho com as respostas que nos dá, porque esclarece muitas das questões que certamente todos nós tínhamos aqui para fazer. Podemos concluir e ver, depois de ler o relatório e de ouvir as suas palavras também, que houve claramente interferência política dentro deste caso. Isso é já a parte em que o Sr. Deputado está a estimular a minha opinião pessoal sobre o domínio onde eu não posso ter opinião. A interferência política é uma coisa que só pode ser avaliada em sede de responsabilidade política. Eu não tenho essa... Não é porque não queira ou porque não... Não, é que de facto nós não funcionamos assim em termos do nosso raciocínio. Porquê é que o Sr. Deputado diz isso? O Sr. Deputado diz isso porque houve um e-mail emitido a partir do gabinete do Secretário de Estado, e o Secretário de Estado é um político. Houve uma anotação... não está aqui no relatório, mas está aqui na documentação, no processo clínico das duas crianças, de uma médica a dizer que a consulta tinha sido agendada a pedido do Secretário de Estado. Houve várias referências aos pedidos de informação do Presidente da República ou da Casa Civil, e existiram também referências aos tais rumores, não é? Que nós perguntámos às pessoas, atenção, ontem estive a ler os documentos e nós perguntámos à médica, ao diretor clínico, ao médico que trocou mensagens com o Presidente da República por razões, enfim, de proximidade pessoal, não faço ideia, e perguntámos então quem é que disse isto, quem é que disse que o Presidente da República morreu, e eles todos responderam que não se lembravam. Mas se houve interferência política ou não, senhores deputados, eu acho que deve ser a Assembleia da República a decidir, porque... Eu também sou dirigente de um organismo público, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, e posso garantir-vos que não é possível que nenhum político interfira nas minhas decisões. Mesmo que tente, mesmo que queira, mesmo que seja simpático, antipático, que faça má cara, boa cara, não é possível. É totalmente impossível. E sabe porquê? Porque eu nunca aceitaria isso. E, portanto, se eu estivesse a dirigir outro organismo público, faria exatamente a mesma coisa. Portanto, há aqui
a necessidade de nós... Eu percebo que para nós, que estamos do lado da administração pública, é fácil chegarmos a estas conclusões, e por isso é que nós estamos aqui numa interface de uma dimensão política e de uma dimensão de liderança de organismos públicos, porque da vossa parte, obviamente, haverá outras leituras, mas eu aí já não posso dizer o que é que devem concluir. Agora, imagine, Sr. Deputado, dizer que nós estamos aqui para... Imagine que o Centro Hospitalar tinha decidido fazer uma coisa que foi explicar ou ao Gabinete do Secretário de Estado ou qualquer outra pessoa, dizer, olha, as regras para acesso a estas consultas funcionam desta forma, nós então aguardamos que o processo seja seguido e depois, quando se for, nós agendamos a consulta. E será que hoje estávamos aqui a falar de alguma coisa destas? Duvido. O Sr. falou também, durante a sua intervenção agora, que, segundo eu percebi, que havia um médico que eventualmente teria alguma proximidade com o Sr. Presidente da República, ou com a Casa Civil do Sr. Presidente da República. Consegue-me dizer quem é que era esse médico? Isso está no relatório. Eu agora não me recordo. Eu acho que é António Levi Gomes, será isso? Está, mas ele disse isto, está escrito nos documentos, eu não digo nada que não esteja aqui nos documentos, até porque não saberia. Está escrito que terá interpelado o Presidente da República quando houve dizer que as crianças estão a ser assistidas por essa influência. E nós perguntámos, então, quem é que lhe disse isto? Não me recordo. Portanto, sentiu que havia a proximidade dele próprio que afirma aqui do Dr. António Levi Gomes com... Não, a proximidade está no depoimento do médico, é ele que a refere quando diz porque é que trocou mensagens, porque tenho alguma proximidade ou alguma facilidade. Não sei se a expressão foi essa, mas obviamente, enfim, não é uma proximidade pessoal com certeza, tal como os senhores jornalistas que encontraram o meu número de telefone, não sei como, e telefonam-me de vez em quando, também não têm nenhuma proximidade comigo, mas eu atendo-os todos e sou sempre simpático, e, portanto, a proximidade é relativa, não é? Soutor, aqui, a dado passo, aqui no relatório, tem um parágrafo que diz o seguinte: da documentação remetida pela Casa Civil, não é possível extrair a origem da informação acima reportada ao Presidente da República, por não constar qualquer registro de contacto e interlocutor no SHULC. E depois tem uma adenda, uma nota de rodapé, onde diz que a data da disponibilização da documentação pela Casa Civil do Presidente da República, 23 de janeiro de 2024, não permitiu a realização de nova audição aos elementos do SHULC, no sentido de aferir quem prestou a referida informação. E a pergunta que eu lhe fazia, até porque como não foi permitida, por causa do tempo, eventualmente, a realização de uma nova audição aos elementos, porque é que não abriram uma nova linha de investigação em relação a isto? Sr. Deputado, eu já ouvi, de facto, aqui as questões das linhas de investigação. A nossa linha de investigação, embora fosse uma, é de uma grande amplitude. Essa nota de rodapé e essa menção decorre daquilo que eu há pouco referia. Como nós imagino que nós estamos centrados naquilo que interessa para o processo, mas aquilo que interessa, por vezes, exige recolher informação de um mundo periférico a isso, para compreender, para contextualizar. A nossa política é despejar toda a informação, todas as referências do relatório, para que não fique nada por partilhar. E portanto, poderíamos chamar a isso a informação circundante ao processo. Quando, nessa informação circundante, por vezes, ela por vezes pode ficar incompleta, se nós fôssemos olhar o relatório só dessa perspectiva, se calhar poderíamos continuar infinitamente até ao fim dos nossos dias a contar uma história da biografia de todos os momentos, e provavelmente isso é feito pelas inspetoras com esse intuito. Estamos aqui a referir uma coisa que não tem interesse nenhum para a conclusão já, não muda nada, não interfere nada com a nossa atuação, mas parece que ficou aqui qualquer coisa por explicar, então vamos deixar essa nota de rodapé. Mas do ponto de vista daquilo que são as conclusões, da ideia de fazermos o nosso trabalho, isso não teve interferência nenhuma. Pode ser criticada, e eu próprio admito, nós temos essa capacidade de autocrítica também, pode ser criticada a forma como escrevemos, a forma como fazemos notas de rodapé, se calhar excessivas e que podem induzir os terceiros em erro, mas não teve, ou seja, nós não sentimos qualquer pressão, nem para fechar o relatório, que talvez seria a próxima pergunta. Mas, eu cruzei-me consigo no corredor, mas não falámos. Mas já agora dizer-vos aquilo que eu estava a referir há pouco da proximidade, ou do facto de o médico ter sido confrontado com essa pergunta, está no auto de inquirição, logo na primeira página, se precisarem eu leio, mas sobre isso. Nós não fomos, de facto, pressionados por ninguém.
nem condicionados, nem seduzidos, nem manipulados. E eu acho que isso só revela a inteligência das pessoas, porque isso não é possível. Não é possível ninguém condicionar alguém da IGAS para conduzir mais para aquele lado, para mais para aqui. Nós só fazemos isto, Sr. Deputado, nós só fazemos isto. E fazemos com consciência de que é a única missão que temos e que o único reconhecimento que temos é a sensação de cumprir a missão. Muito bem. Bom, a única coisa que discordo consigo, e permita-me que o diga, é que eu acho que tem muito interesse para a investigação saber se houve ou não uma intervenção da Casa Civil do Sr. Presidente da República, porque estamos a falar do Presidente da República, estamos a falar de alguém que nós percebemos que houve, ou que tentou, em determinado momento, interceder neste caso, e por isso a nós, às vezes, dá-nos até a sensação que o relatório fugiu um pouco a uma investigação à Presidência da República e para nós parecia-nos muito importante que isso não acontecesse. Portanto, já me disse que não recebeu nenhuma pressão. A pergunta que lhe faço é se alguém se recusou a falar em relação a este caso, quando estavam a elaborar o relatório e quando fizeram perguntas. Prestar testemunhos. Olha, esta é uma daquelas perguntas que eu devia ter aqui. Não, eu não me recordo, confesso que se existiu, eu não me recordo. Se tivesse existido, alguém me teria dito, a pessoa X não quer falar. Não, nós recolhemos, nós não pedimos para falar com ninguém da Casa Civil, porque não era esse o caso. E nós pedimos ao chefe da Casa Civil que nos enviasse a documentação, referindo expressamente no ofício um dever de colaboração. Portanto, não foi como fazemos para as entidades. Não, eu creio que não. Creio que não lhe garanto que não, mas se fosse, isso estava expresso no relatório e provavelmente ter-me-iam avisado, porque não nos iríamos conformar com isso. Nós pedimos autorização também ao Presidente da Assembleia da República para ouvir 2 deputados, ouvimos uma deputada presencialmente, ouvimos um deputado por escrito, mas isso não substancia nenhum tipo de recusa. Houve pessoas que pediram para não falar no dia X porque tinham qualquer coisa a fazer no hospital, falar no dia Y, coisas perfeitamente normais. Não sentimos nenhum tipo de fuga da parte de ninguém. E ouvimos muita gente, ouvimos chefes de gabinete, ouvimos médicos, ouvimos atuais gestores, enfim, alguns já estiveram aqui. Muito bem. Doutor, a doutora Teresa Moreno esteve aqui connosco também nesta comissão de inquérito e utilizou uma expressão que era muito usada no hospital, que era as meninas do Presidente. E de certeza que o Sr. Doutor também ouviu esta expressão quando da elaboração do relatório. Não achou estranho que isso tenha acontecido? Nem imagina as coisas que eu ouço, mesmo quando não estou a fazer relatórios. Não é mesmo verdade, não é? É mesmo verdade. Eu todos os dias despacho-se uma centena de participações, nós chamamos de participações, mas de pessoas que se queixam de tudo e de instituições e é mesmo de tudo, não é? E, portanto, isso depois, por vezes, origina também diz que disse. Neste caso concreto, que é o que interessa, nós também, eu estava aqui com o depoimento da doutora Maria Teresa Moreno, nós também lhe perguntámos isso. Então quem é que disse isso, não é? E também não se recordava. Agora, aos seus deputados, eu acho que eu não quero dizer-vos nada que, no fundo, pareça que estou a dizer-vos como é que devem fazer a vossa parte, não é? E se eu fizer isso, será inadvertidamente e desculpar-me-ão. Mas há aqui, no relatório, na tal informação circundante, há uma constante referência, de facto, à Presidência da República, ao Presidente da República. Há factos de reuniões que foram tidas com o filho do Presidente da República. Eu não sei como é que isso se pode interpretar. Eu vou ler aqui que eu não ouvi aqui ainda ninguém falar nisto, mas é apenas um aspecto. Já sabem que nós criticámos o facto da documentação que foi remetida do Presidente do Gabinete do Primeiro-Ministro para os gabinetes dos membros do Governo da Saúde não ter dado entrada no Gabinete de Apoio, ter sido remetida à Secretaria-Geral. E a Secretaria-Geral fez a sua distribuição para as entidades que julgou que eram os competentes. E não terá errado, com certeza. E enviou uma mensagem para 2 caixas de correio do Infarmed, do Infarmed Geral e do Centro de Informação do Medicamento e Produtos de Saúde. E no texto do e-mail refere
por versar matéria que se insere no âmbito das atribuições da Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, junto-se envia a exposição referente a, e tem o nome das duas crianças, recebida nesta Secretaria-Geral através do gabinete de Sua Excelência, o Presidente da República. O que é que está errado neste texto? Não foi através do gabinete do Presidente da República, foi através do gabinete de apoio da Ministra da Saúde, que não levou isto ao despacho da Ministra da Saúde e chegou ao gabinete da Ministra da Saúde através do gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, que convicções é que isto gera do ponto de vista da intervenção dos políticos? Enfim, se começasse a especular sobre isso, era mesmo isso, era uma especulação. Agora, o que eu vejo é que os seus deputados têm trabalhado bastante sobre o relatório, e, portanto, eu julgo que ele é uma matéria-prima para o vosso trabalho. Porque o que nós procuramos perceber é porta de entrada no SNS. E olhamos, não está cá a referenciação. Porque é que... E, de facto, comunicação através de uma mensagem de correio eletrónico do gabinete ou do Secretário de Estado. E depois voltamos à porta de entrada e a porta de entrada diz: agendámos a consulta por causa deste pedido, que para eles configurou um pedido. E nós dizemos isto, mas mesmo assim não estamos a avaliar, como digo mais uma vez, o comportamento do Secretário de Estado. Nós estamos a avaliar este facto. E entre estes dois factos não há e-mails, não há telefonemas. Agora, se os senhores deputados provavelmente investigarão como é que se forma a vontade para aceitar este pedido, ou sobretudo como é que se forma a vontade, bom, isso aí já é algo que nós, as Inspeções Gerais da Saúde, as Inspeções Gerais da Saúde só há uma, as Inspeções Gerais não podem investigar a dimensão política e fazer juízos sobre os políticos. E ainda bem que é assim, porque um dia que o façamos, isso já estamos noutro mundo, não é? Não temos essa legitimidade. Agora, quando fazemos isto, como não somos robôs, e recolhemos muita informação, e entendemos que não deve haver um relatório com 20 páginas e depois dossiês e dossiês guardados na IGAS com informação sobre toda a gente, à qual só se acederia num caso destes, ou quase nunca se acederia, mas estaria lá, então nós despejamos toda a informação. Para quê? Para se perceber quase que o percurso que as inspetoras, ou nós na inspeção, o percurso que fizemos, não só à volta da entidade em concreto, mas naquele mundo circundante todo. É uma questão de política de transparência. Com isso, às vezes, dá a impressão que não fomos a todo o sítio. Eu sei que isso tem um preço, mas acho que é um preço pago por maior transparência. Muito obrigado, Sr. Inspetor. E a verdade é essa, é que é isso que nós estamos à procura, a transparência e saber realmente o que é que aconteceu. E por isso a sua presença aqui, e acredito que tem sido fundamental as respostas que nos têm dado, porque esclareceu muita coisa, quando conseguiu dizer, por outras palavras, não disse com estas palavras que eu vou dizer, mas que houve claramente interferência do poder político no caso destas gêmeas. E percebemos também que não foi só do Secretário de Estado da Saúde de então, que houve, inclusive, uma passagem pelo gabinete do Primeiro-Ministro, que é importante nós realçarmos também aqui nesta comissão de inquérito, e que houve interferência da Casa Civil do Presidente da República e que também houve da Sra. Ministra da Saúde à altura. Ou seja, isto foi tudo aquilo que nós já percebemos durante esta lição e durante o dia de hoje, porque foi basicamente, eu sei que os deputados do Partido Socialista, aliás, da esquerda toda, têm algumas dificuldades em perceberem as coisas, mas... Não sei se posso continuar, se eu puder continuar. Senhores deputados, por favor, deem condições. Eu prometo que hoje não vos vou interromper. Deputado. Portanto, prometo isso. Está prometido. Hoje não vos vou interromper, hoje não. Bom, continuando. A Casa Civil do Sr. Presidente da República tinha um assessor para a saúde, que era o Dr. Mário Pinto, e que dizia que Belém era a casa dos segredos e que nada se passaria sem a anuência do Presidente da República, em particular neste caso. Porquê é que a IGAS não ouviu o Dr. Mário Pinto? O Sr. Deputado, deixe-me só fazer aqui eu não tenho, tal como não tenho, enquanto Inspetor-Geral, legitimidade para investigar os políticos, também mesmo aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, não tenho legitimidade para entrar em diálogo sobre aquilo que o Sr. Deputado deve interpretar e, portanto, também não será necessário, porque obviamente está gravado aquilo que eu disse e não vou agora entrar num diálogo contraditório com nenhum dos deputados. As inspetoras consideraram que não era necessário ouvir o tal assessor, porque na altura, quando ponderaram isso, eu fiz-lhe essa pergunta,
Eu julgo que elas foram bastante pressionadas no sentido, enfim, positivo aqui, mas acreditem que não foram tanto quanto foram por mim, como são sempre. Entre nós fazemos sempre essa dialética forte para testarmos, digamos, que a resistência das nossas conclusões. Elas o que concluíram, e eu concordei, homologuei o relatório, foi que já não adiantava nada para esse caso, porque, no fundo, o que é que estaríamos a investigar se fizéssemos isso? Estaríamos a tentar perceber se o secretário de Estado, eventualmente, teria sido manipulado ou instruído ou pressionado, outra coisa qualquer, por um assessor do Presidente da República. Quer dizer, nós estávamos focados, nós queríamos saber se as crianças de facto tinham chegado ou tinham entrado no Hospital de Santa Maria, no Hospital de Santa Maria, que era a unidade hospitalar, através de uma referenciação legítima ou não, e como é que o hospital também justificava isso. Porque essa é uma dimensão importante. O hospital, de facto, há aqui algumas justificações, mas depois, quando se chega ao momento-chave que não há relatório, escreve-se que foi consulta marcada a pedido do secretário de Estado, não se escreve outra coisa. E, de facto, eu fiz uma referência no início, que talvez possa não ter parecido uma crítica, mas nós não podemos, se formos confrontados com um pedido ou com algo que nós até configuramos como um pedido, que pode não ser, de um político, nós não podemos dizer, vamos fazer, mas escrevemos aqui que foi ele que mandou. Porque às tantas, então com o que é que nós somos afinal? Não é? Nós que nos orgulhamos tanto da independência técnica entre nós e perante a sociedade e perante o governo, o poder político, embora não se pode confundir em independência técnica com a lealdade que é devida aos governos eleitos, porque o governo é o órgão superior da administração pública, como está na Constituição, mas nós temos que nos assumir em determinado momento. E isso aí é uma crítica que eu faço enquanto Inspetor-Geral, é o processo de decisão naquele momento da marcação da consulta. E que provavelmente poderia ter sido feito de outra forma e se calhar teria toda a gente ficado protegida nas suas esferas enfim, nós não somos educadores de ninguém, mas sempre que alguém, e sobre o médico referiu, o Sr. Deputado não referiu o que ele disse, não sei se referiu o que é que ele disse, mas referiu qualquer coisa, eu também ouvi a audição do médico, não é? E agora temos mais um problema, porque o médico acabou de dizer aqui que se um dos seus deputados precisasse de uma consulta, que marcava, e que marcou não sei quantas consultas para as pessoas. Agora, neste momento, ainda não abri um processo, mas obviamente vou ter que abrir qualquer ação inspectiva para perceber o que é que isto significa, porque às tantas... E além disso, até vos posso dizer que neste momento estamos não só a discutir isso, mas também estamos a discutir uma ação inspectiva mais vasta sobre a questão dos acessos, estes acessos ao Serviço Nacional de Saúde através das consultas hospitalares, não é? Porque é preciso perceber o que é que se passa para conseguirmos tirar uma fotografia global que possa eventualmente também não só podermos tirar conclusões inspectivas, mas também para os decisores políticos, neste caso os membros do Governo têm as tutelas, poderem olhar para o sistema de referenciação e perceber ele está certo, precisa de ser renovado, há qualquer coisa aqui que estamos todos a fingir que está correto e que se calhar devia evoluir, não faço ideia, mas a fotografia ainda não existe. Mas o senhor doutor que referiu isso aqui. Não o ouvimos porque achámos que não adiantava rigorosamente nada para aquilo que era eu vou utilizar outra vez a palavra objeto do processo como se fosse uma coisa que tínhamos ali guardada e que não queríamos alargar. Não foi de todo isso, o objeto era larguíssimo, só que nós não íamos concluir nada diferente e íamos entrar por um caminho que já era o caminho que nós não podemos entrar, por muito estimulante que ele possa ser do ponto de vista ficcional. Mas pronto, mas nós não estamos a escrever o guião de uma série da Netflix, estamos a fazer uma coisa mais concreta e, portanto, há coisas que nós também temos que perceber que a nossa legitimidade, que é aquela que os senhores deputados também desejam que nós respeitemos, que é a legitimidade administrativa, não nos pode levar mais longe, mesmo que isso pudesse ser interessante de um ponto de vista diferente. Sim, no entanto, doutor, nós também temos que pugnar, e esta casa e também a IGAS, tem que pugnar pela ética e pela transparência. Isso parece fundamental, como o doutor disse, e muito bem, logo no princípio da sua intervenção. Já percebemos aqui que o acesso à primeira consulta desrespeitou as regras que deviam ser respeitadas. Também já percebemos que partiu do gabinete do Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, na altura. Portanto,
A pergunta que eu lhe faço, e que disse há pouco que vão também abrir agora um novo processo em relação também às declarações do Dr. Mário Pinto, salvo erro, que esteve aqui presente também. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é muito simples. Será que não vale a pena abrir uma nova investigação a tudo isto que se passou, a todos estes novos contornos que ganhou, desde o Secretário de Estado, Lacerda Salles, com a sua intervenção política que teve, desde a Casa Civil do Sr. Presidente da República, com também... Eu sei que custa às vezes falarmos em cunhas, mas o que aconteceu aqui, e nós não podemos deixar de falar nisto, é que houve cunhas, houve uma tentativa de interceder, de passar estas meninas que não têm culpa nenhuma neste caso, mas de passar à frente de outras pessoas que estariam à espera de uma consulta. Ou seja, houve aqui um desrespeito. Portanto, a pergunta que eu faço é, vão ou não abrir uma nova investigação em relação a este caso? Não, em relação a este caso, só se as recomendações que fizemos não forem consideradas implementadas. Mas acabamos por abrir, com certeza, e quase inevitável, uma ação inspectiva sobre as questões do acesso. Mas sobre a questão das duas crianças, aquilo que o Sr. Deputado me pergunta, eu tenho que responder que não, porque se fôssemos abrir um processo novo, o que é que iríamos investigar? Iríamos investigar a intenção do Presidente da República? Iríamos investigar o estado de espírito do Secretário de Estado, ou de outro qualquer ministro, ou até de algum deputado? O que é que iríamos fazer? Eu acho que não faremos isso, mas também não há nenhum prejuízo nisso, para já porque nós não podemos fazer isso, porque estamos no domínio da política. Por um lado, o Ministério Público está a investigar, não é? Há um processo no Ministério Público. E por outro lado, a Assembleia da República tem esta Comissão Parlamentar de Inquérito, com aqueles 4 objetivos que estão naquelas 4 alíneas do despacho que a criou, e, além disso, se os senhores deputados suspeitam, designadamente, que algum político praticou um crime ou tentou praticá-lo, a Constituição da República, o artigo 130, número 2, o regulamento da Assembleia da República, ele dá-vos essa, digamos que essa legitimidade de ação, e bem, não é? Porque imagine o que seria uma inspeção de qualquer, ela que fosse começar no domínio da investigação sobre aquilo que os políticos fazem, não é? Nós já não estaríamos num Estado de Direito, já estaríamos e nós próprios já não seríamos uma inspeção geral, seríamos uma polícia administrativa qualquer com um tom menos interessante, não é? Muito obrigado, doutor. Para terminar, nós percebemos também que este caso tem diversas pontas soltas, já se percebeu em diversas audições que tivemos aqui, que sentimos isso. Eu queria fazer uma pergunta muito sincera. O que é que acha que neste caso não se conseguiu apurar, ou se acha que ficou alguma coisa por apurar neste caso em relação a este relatório? Naquilo que nos diz respeito, no âmbito das nossas atribuições e competências, nós conseguimos apurar tudo. Conseguimos concluir o que aparentemente no início poderia ser fácil de concluir, mas não se pode concluir logo à primeira impressão, é preciso descartar todas as hipóteses, que é de facto não é só uma coisa, atenção, conseguimos concluir que não foram de facto respeitadas as regras de acesso de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Concluímos também que o Infarmed tem uma plataforma eletrónica para processar este circuito da autorização excepcional de medicamentos, mas que em determinado momento sentiu, como utilizando a palavra que o Presidente aqui referiu, a necessidade de o desformalizar, o que também nos surpreende, porque em princípio uma plataforma eletrónica é uma plataforma que já visa desmaterializar, simplificar, tornar mais célebre, transparente e, portanto, é provável que nós até possamos fazer alguma ação inspectiva, nunca contra o Infarmed, mas com o Infarmed, para identificarmos oportunidades de melhoria. Concluímos também que o circuito da documentação que entra, neste caso, uma parte da documentação, obviamente, que entrou na Casa Civil da Presidência da República e que é remetida para o Gabinete do Primeiro-Ministro e do Gabinete do Primeiro-Ministro é remetida para o Gabinete do Ministro da Saúde, que, enfim, são os circuitos normais que existem entre os órgãos de soberania, mas não é o Presidente da República, não é o Ministro da Saúde, não é o deputado X que estão a tratar isso, são aquelas estruturas que circundam o poder político
que na verdade são pessoas da administração pública na maior parte dos casos. Havia alguém que lhe chamou no passado, e eu nunca mais me esqueci desta expressão, que é a administração pública de Estado-Maior, que é aquela administração pública dos gabinetes, dos chefes de gabinete, dos técnicos especialistas, dos adjuntos, mas essas estruturas devem funcionar com regras para que elas tenham alguma previsibilidade e não aconteça o que aconteceu, que foi entrar um conjunto de documentação importante e ela não é registada e é distribuída logo pela Secretaria-Geral, porque se pressupõe que a Secretaria-Geral sabe para onde é que vai enviar a documentação. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A documentação tem que ser registada. Se ela é dirigida ao Ministro da Saúde, com certeza que terá delegado a competência, ou no chefe de gabinete, ou em alguém, ela tem que ser analisada e depois distribuída para os organismos. Posso dizer-vos que nós, quando percebemos isso, também descartámos outra coisa. Foi o seguinte: passou só com esta documentação ou não? E as inspectoras recolheram os registros de um período mais alargado para perceber se tinha sido só um caso, que nos levaria a outra, mas não, tinha sido ali um pacote. Isto não pode acontecer e, de facto, nós temos que aumentar o profissionalismo nos pequenos detalhes, porque senão ninguém fica protegido com isto. Os membros do Governo não ficam protegidos, porque como é que não chega lá a documentação, o que é que podem dizer sobre a documentação? E a administração pública, enfim, que está ao serviço de um rigor, também parece não respeitar todas as regras. E isto não tem a ver com burocracia, porque de facto a burocracia é um problema grande na administração pública, grandíssimo, mas a burocracia não significa nós podermos esquecer algumas regras que têm a ver com profissionalismo e organização. Portanto, nós também chegamos a essa conclusão. É preciso, mas reparem um detalhe sobre aquilo que eu vos disse entre a separação da competência da IGAS e da competência do limite da competência da IGAS. A quem é que nós dirigimos a recomendação sobre essa matéria? Foi ao Gabinete de Apoio aos Membros do Governo? Não foi. Sabem porquê? Porque depende dos membros do Governo e nós não fazemos recomendações aos membros do Governo. Foi à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e dissemos: quando receber documentação do Gabinete de Apoio, verifique se ela, que é dirigida, por exemplo, à chefe de gabinete da Ministra X, verifique se tem um despacho do membro do Governo. Não comece logo a distribuir. Porquê? Porque nós não podemos emitir recomendações para o membro do Governo e dizer-lhe: Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado ou Sr. Chefe de Gabinete, passa a fazer assim porque assim é que é correto, e não fez de forma correta. E de facto essas 3 recomendações, que não foi apenas uma, levam-nos a concluir, se quiser uma conclusão minha, que não é minha em termos pessoais, enquanto Inspetor-Geral, nós precisamos melhorar os sistemas de gestão muito e precisamos de cuidar dos detalhes. Não há nada que não esteja aqui escrito, mas com outras palavras. Disse que deu conta que havia muitos casos. Muitos casos? Muitos casos. Agora, nesta última expressão, disse que havia muitos casos na administração pública de processos também que avançavam assim. O Sr. Deputado depois tem que terminar. Sim, termino. Não foi isso. Ou seja, esta documentação remetida pela Casa Civil da Presidência da República, que é enviada para o Gabinete do Primeiro-Ministro e depois reenviada para a Ministra da Saúde, não foi registada. E nós quisemos perceber se era só essa documentação que nos levaria a pensar alguma coisa diferente, ou se nos dias antes e depois tinha havido mais documentação que não tivesse entrado, mesmo que fosse inócua. Claro. Alguma documentação que até vai parar à IGAS, se alguém se queixa, o membro do Governo diz: isto é para a IGAS, vai para a IGAS. E de facto tinha havido ali um lapso de tempo em que não tinha havido registros. Portanto, o que nós concluímos foi: não houve uma intenção de esconder esta documentação das referidas às 2 crianças, houve ali uma organização deficiente do trabalho. Muito bem. Que agora posso dizer-vos que já está corrigida, porque eu próprio, e aqui, enfim, não é segredo, eu perguntei ao chefe de gabinete da Ministra, o Gabinete de Apoio está a registrar, mas para a minha informação eu disse: agora está tudo a ser registado. Mas a recomendação é dirigida à Secretaria-Geral, mesmo que ele me dissesse que não, eu também não lhe diria que está a fazer mal, está a fazer bem. Termino já só com uma última questão muito rápida. O Sr. Presidente disse que não... O Sr. Doutor disse que não cedia a pressões. Mas disse que não cedia a pressões há pouco. Sentiu que foi pressionado em algum momento desta inspeção, ou que alguém não lhe quis dar os documentos, ou que alguém bloqueou alguma documentação? E agora termino. Não senti nada disso. Não senti que fosse pressionado, não senti que houve uma resistência.
a Casa Civil não nos forneceu uma documentação que pedimos num determinado momento, mas o chefe de gabinete, o chefe da Casa Civil ligou-me e disse-me, olha, não lhe vamos enviar esta documentação porque o processo está em segredo de justiça, e eu disse-lhe, ok, escreva-me isso, ele escreveu, e mais tarde ligou-me outra vez e disse, olha, afinal vamos enviar a documentação porque nós tivemos que aceder, porque uma instituição deu acesso a um jornalista, e eu disse, ok, escreva isso e envie. Ou seja, foi uma cordialidade, não precisava de me ter ligado a dizer isto, uma cordialidade, não, Srs. Deputados, eu volto a repetir, 0,0 pressões de qualquer forma, de subtis, óbvias, aquilo que quiserem entender.